certo? Aqui, pessoal, deixa eu só dar um zoom aqui. Temos duas situações, Billy. Obrigado. Temos um computador aqui com uma BIOS, tá? Da marca AMI, que é muito comum ainda. Vejam que nós temos aqui a marca da BIOS, tá? O MBIOS, o modelo da BIOS, o ano dela de fabricação, fabricante, a placa-mãe, tá? Que no caso é uma ASUS P5 KPL, BIOS do tipo ACPI, tá? Tem hoje em dia modelos FI da marca Apple, por exemplo, são modelos mais avançados, mais inteligentes. A revisão da BIOS, que é a versão da BIOS, tá? É por essa revisão aqui que vocês vão se basear para fazer a atualização de BIOS, por exemplo. Temos aí a listagem da CPU, tá? Primeiro teste, ele vai checar se o processador está funcionando. Se o processador estiver funcionando, ele vai listar aqui Intel, Pentium Dual CPU, E2180, funcionando a tantos GHz, no caso aqui 2 GHz. Ou um AMD Phenom X6, tá? De acordo com a marca que vocês tiverem. Se não ligar, não der boot, primeira situação, o processador não ligou. O processador não está funcionando. Ok? Aí segunda situação. Ele vai listar a velocidade, tá? De memória do processador, desculpem. Contagem de núcleos, tá? Ele vai contar quantos núcleos tem, isso mais em placas mais recentes. No caso, como é um processador dual core, ele vai ter duas CPUs, tá? 2 núcleos dentro dele. Em seguida, ele dá a primeira informação, a teste del para rodar o setup, tá? Delete. Pode ser, dependendo da placa-mãe, da marca, da BIOS, pode ser delete, F2, F10, F11, tá? Depende da marca. Por exemplo, Compaq é uma tecla específica, HP uma tecla específica. Computadores Acer mais antigos eram 2 teclas que você apertava, era Ctrl S para ele poder entrar no setup. Aí depende muito da marca, ok? Vocês podem apertar F8 para dar boot pela rede, tá? Essa função do F8 depende de placa para placa também. Pode ser o menu de boot, pode ser boot pela rede, pode ser configuração de SCSI, de rede, tá? Para configuração de HDs. Em seguida, ele faz um teste básico, tá? Não é um teste muito eficiente, é apenas para ver se o computador liga. Que testa a memória. Ele vai listar o tipo de memória, DDR2, e a velocidade dessa memória. No caso aqui, 667. E vai citar o tipo que ela estava funcionando. Se ela está em single channel ou dual channel. O que é esse single channel e dual channel? Quando eu tenho uma placa-mãe que ela tem 4 slots de memória, 6 slots de memória, normalmente a gente tem uma opção extra que permite um melhor desempenho, que a gente chama de dual channel. Como que funciona esse dual channel? Para que uma memória normal tenha um acesso, por exemplo, de 128 bits. O dual channel permite você ampliar esse canal, permite que a memória funcione a 256 bits. Ele vai dobrar a quantidade de a largura do barramento, tá? E por consequência você vai aumentar a quantidade de informação que você pode trafegar nessa memória. Essa é a função básica do dual channel. Só que, para utilizar o dual channel, você precisa ter memórias idênticas, tá? E sempre aos pares. Eu não posso ter uma memória e fazer com que ela funcione em dual channel. Ou seja, precisa ter sempre 2 memórias, tá? E de preferência idênticas. Se não for idêntica, pode acontecer da máquina não ligar. Porque existem memórias incompatíveis também. Quando eu não tenho memórias iguais, ou a memória está em slot diferente, tá? Em espaços diferentes da memória, ela vai deixar de funcionar em dual channel e vai funcionar em single channel, que é canal simples, tá? Ou seja, se a memória é de 128, ela vai funcionar a 128 bits. Se ela for uma memória de 256, vai funcionar 256. Agora, se for um dual channel, ele vai dobrar sempre o canal de bits, tá? A quantidade de bits. E aqui embaixo, ele vai inicializar, tá? Ele vai procurar por pendrives ou outros dispositivos que possam inicializar, tá? Ou seja, que eles possam dar boot. No caso aqui, ele não encontrou nenhum, tá? Ele deu um done aqui e parou. Quando ele encontra um pendrive, por exemplo, ele vai listar logo abaixo, tá? Em seguida, tem uma contagem de memória simples aqui. Ele vê quanto tem de memória no computador e dá um OK. É uma contagem bem básica, não é nenhum teste mais complicado. Ok?
Aqui embaixo, uma informação importantíssima que vai facilitar muito também na hora de diagnóstico. Temos a marca da BIOS, tá? Uma American Megatrends, que é o AMI que vocês veem, AMI BIOS, American Megatrends Incorporated BIOS. E aqui embaixo nós temos o código da BIOS, tá? A codificação dela, que dá mais detalhes sobre a placa-mãe, sobre o processador, sobre a BIOS utilizada, versão da placa-mãe. Tudo vocês podem encontrar a partir desse código. Só para teste, no computador de vocês, quando ligarem, apertem a tecla pause no teclado, copiem esse código e coloquem no Google, por exemplo, para vocês verem o que vocês vão encontrar de interessante. Ok? Deixem isso aí para a próxima aula para vocês comentarem comigo. Vocês vão entender o que é cada parte desse código aqui. Cada grupo de números tem uma função. Temos um codinome aqui que vocês vão entender. Um grupo de códigos. E aqui um outro parâmetro que ele especifica, por exemplo, uma correção. Passando nessa tela inicial, pessoal, de BIOS aqui, que ele reconhece todos os dispositivos básicos, ele passa para o Post. É uma tela bem rápida que testa todos os dispositivos, tá? Vê o que tem, o que não tem no computador, o tipo de dispositivo, testa e passa. Aqui não deu tempo de pegar a tela, mas como vocês podem ver, vai ter um drive de disquete aqui, o drive B ele não está instalado, mas o drive A, por exemplo, que estava logo acima aqui, ele estava instalado. Aí ele listou aqui, drive de disquete de 3,5, tantos megabytes. Temos aqui um disco primário, tá? LBA significa Large Block Array. ATA 100, tá? Que é a velocidade que, por exemplo, é um cabo IDE. Temos um segundo disco Slave, vejam que ele me disse aqui. Disco primário Master e primário Slave, primário escravo. Os dois são discos IDE, 2 de 250 GB, tá? Temos uma porta serial, ele me dá a identificação hexadecimal dessa placa, dessa porta serial, uma porta paralela e quantas memórias eu tenho instaladas. Eu tenho 3 memórias instaladas. Por quê? Como que eu sei dessa informação? Ele me lista aqui, DDR nos bancos, tá? Banco é cada slot de memória, ok? Nos slots 0, 1 e 2, ou seja, eu tenho 3 slots ocupados com memórias. Aqui embaixo ele faz o teste do Smart, tá? O teste do HD. Sempre que ele começar aqui, primário, master, disk e tal. Capacidade do Smart, tá? Capacidade do Smart. Se ele está desativado ou ativado. Se ele estiver desativado, a BIOS não vai checar o HD, não vai fazer testes no HD para ver se ele está bom de saúde. Para ver se ele está funcionando bem. É interessante que essa opção esteja habilitada na BIOS de vocês, ok? Para que ele possa checar e ver se está tudo ok com HD, antes que vocês possam ter uma falha irrecuperável. Em seguida ele lista para mim a lista de dispositivos PCI, tá? Placas, componentes on-board que tenha no computador, ele me lista aqui também, porque ele considera como dispositivo PCI, tá? Até porque eles estão integrados na placa-mãe. Aí eu não lembro quem foi, acho que foi o colega Leonardo, que postou uma dúvida sobre dispositivo, fabricante, driver, um negócio desse. A gente complementou lá, dizendo que ele podia pegar o driver a partir do fabricante, tá? Do vendedor e do dispositivo. Então vejam o que eu tenho aqui. PCI Bus, tá? Bus é o barramento. Dev é o que ele considera como device, tá? Como dispositivo. Esse fone não me recordo o que é, tá, pessoal? FUN. E em seguida nós temos aqui a opção que interessa para vocês, que é vendor, tá? Que é o fabricante, o vendedor, e o device, que é o dispositivo. Vendor vai ser sempre a identificação da marca do dispositivo que está instalado, tá? E device vai ser sempre o dispositivo que tiver instalado. É o modelo de dispositivo desse fabricante. Vejam aqui que nós temos vários componentes da mesma marca, mas veja que cada um tem uma identificação diferente, ou seja, cada um tem uma função diferente.
Em seguida, aqui embaixo tem mais 3 fabricantes diferentes, tá? Esse 10DE é um fabricante, esse 1283 é um outro fabricante e 11AB é outro fabricante. Como que eu vou saber qual que é o meu fabricante, qual que é o meu modelo de placa? Por exemplo, vamos pegar aí esse 10DE 0421. Deixa eu tirar o zoom aqui.